FIINFRA, FIAGROS e fundos imobiliários. 3 tipos de investimentos completamente diferentes, tanto quando a gente fala de rentabilidade, quanto quando a gente está falando também de risco. E o pior é que eu sei que tem muita gente comprando FIINFRA ou FIAGRO achando que são setores dos fundos imobiliários, porque eles também têm final 11 e não é bem assim. Se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo! Eu sou a Mari e nesse vídeo eu quero te explicar qual a diferença entre o FIAGRO, o FIINFRA e os fundos imobiliários e como analisar cada um deles. Então vamos lá, vamos começar pelos meus queridinhos que são os fundos imobiliários, os FIIs. A primeira diferença é que os fundos imobiliários eles investem em imóveis físicos ou em outros fundos imobiliários, então ele vai comprar ali cotas de outros fundos imobiliários, ou ele vai investir em CRIs, em CRIs, que são relacionados também a dívidas de imóveis, que aí é os casos dos fundos de papel. Além disso, os fundos imobiliários, eles não têm a isenção dos 20 mil caso você venda com lucro igual tem lá nas ações. Os fundos imobiliários são isentos de imposto de renda, mas só quando a gente está falando de rendimento, os dividendos que você recebe são isentos, mas se você vender com lucro, você vai ter que pagar uma DARF ali de 20% sobre os seus ganhos e eles distribuem 95% de tudo que eles tiverem ali de lucro. Então, se ele alugar os imóveis que ele tem ali, ou se ele receber as dívidas dos CRIs, ele vai repassar 95% de tudo aquilo lá para os investidores. Já os FIINFRA são fundos de infraestrutura muito parecidos com o FIP-IE e o FDIC-INFRA. Esses dois últimos que eu falei para vocês, eles são específicos para investidor qualificado. Os FIINFRA são para qualquer tipo de investidor. Então eu vou falar deles um pouquinho porque eles são basicamente a mesma coisa. Primeiro, eles investem em, como o próprio nome já fala, infraestrutura. Como que eles investem em infraestrutura? Emprestando dinheiro através de debêntures para as empresas. Empresas de que setor? Saneamento, telecomunicações, energia e também de transporte. E como que acontece isso? Por exemplo, a questão ferroviária, quer criar uma ferrovia ali. O fundo vai lá e empresta por meio de debêntures, né, esse dinheiro, investe em debêntures e tem um retorno com aquela debênture ali e vai repassando isso daí para o investidor. A parte boa é que o FIINFRA, ele é completamente isento de imposto de rendas. Tanto se você comprar com lucro, quanto os rendimentos que você recebe, ele também paga mensal ali. E essa parte é igual aos fundos imobiliários e eles ajudam o país a crescer de maneira geral. Então, eles estão investindo ali em empresas que não conseguiram recurso para conseguir construir aquela ferrovia, não estão conseguindo recursos para investir em energia renovável, eles estão emprestando dinheiro ali e recebendo com isso para conseguir muitas melhorias e lucrar com isso. E aí, só para deixar um pouco mais claro, quem nunca ouviu falar de debenture, o que é uma debenture? Imagina que eu sou uma empresa, a empresa Mari, pronto, Mari Figueiredo é uma empresa. E aí eu preciso de dinheiro para construir ali uma ferrovia. Já deu o exemplo da ferrovia, vamos continuar aqui. Eu preciso de dinheiro aqui para nossa empresa construir essa ferrovia, só que eu não estou conseguindo. Vem um fundo de infraestrutura e me empresta esse dinheiro comprando debêntures minhas, que é um documento de eu falando assim, olha, eu, empresa, preciso desse dinheiro e vou te pagar aqui o valor do IPCA mais 10% no ano, por exemplo. E como é uma empresa, esse fundo vai lá, vai investir nessa debênture e essa empresa vai pagando para ele ali todos os meses. Essa debênture é muito parecido com o que a gente tem do Tesouro Selic, só que ao invés da gente emprestar ali para o governo, a gente vai emprestar para uma empresa privada. Espero que tenha dado para entender um pouco aí esse rolê. E aí, além dos FIINFRAs e dos fundos imobiliários, a gente tem também os FIAGROS. E como é que os FIAGROS funcionam? Eles investem o dinheiro dele ali no setor do agronegócio. E como que eles fazem isso? Normalmente, ou eles compram uma terra e o rendimento que essa terra for dando para eles
eles repassam para os investidores, e aí nesse caso eles podem melhorar a terra, plantar soja e aquela colheita eles pegarem e distribuir os rendimentos. Tem muitas coisas que eles podem fazer, arrendar aquela terra no caso, né? Então tem muita coisa que eles podem fazer ali com terras mesmo, imóveis ali, e podem fazer isso também investindo em CRA. O que é o CRA? É o CRA. Se você pulou a aula de renda fixa, isso aqui é renda fixa pura. O que é o CRA? Você emprestar dinheiro para uma empresa do agronegócio. Então, ao invés de eu emprestar dinheiro para uma empresa focada ali no setor imobiliário, que é o caso dos CRIs, eu vou emprestar esse dinheiro para uma empresa do setor do agro, que é os CRAs ou CRAs que a gente fala. Basicamente, para não ficar confuso na tua cabeça, é igual um fundo de papel, só que ao invés de o dinheiro estar destinado ali aos imóveis, vai estar destinado ao agro. Simples assim. Os FIAGROS também são isentos de imposto de renda, tanto nos dividendos quanto também na venda que você fizer com lucro, e eles também repassam seus dividendos mensais. Vai ter alguns casos ali que o fundo já vai deixar claro, olha, a gente não paga mensal, a gente paga trimestral, ou seja, a cada 3 meses, mas o nosso rendimento no ano consegue superar os fundos de papel, por exemplo, que dão IPCA mais 6 e a gente está dando aqui IPCA mais 7, mais 8, mais 9. Então, eles têm um rendimento maior ali ao longo do tempo. Beleza, Mari, já entendi que os fundos imobiliários vão investir no setor de imóveis, que os FIAGROS vão investir lá no setor do agronegócio e que os FIINFRA vão investir no setor de infraestrutura. Então, beleza, mas como é que eu faço para analisar cada um deles? No caso dos fundos imobiliários, eu já fiz vários vídeos explicando como analisar, inclusive como analisar por setor. Então, eu uso aqui o site do Funder Explorer, venho aqui em ferramentas, ranking dos FIIs, vocês já estão cansados de ver eu fazendo esse processo aqui. E vou analisando, claro, por setor, vou escolhendo um por um. Porque dentro dos fundos imobiliários a gente tem os fundos de tijolo, que são os de logística, os de escritório, todos aqueles fundos imobiliários que têm um imóvel físico, e a gente tem os fundos de papel, que são aqueles que investem em dívidas do setor imobiliário, que eu também já mostrei aqui para vocês. E aí, quando a gente está falando de fundos imobiliários, então fica muito simples, porque a gente já está acostumado com os imóveis. Mas e os outros setores? E os outros jeitos de analisar o FIINFRA e o FIAGRO? Vou te mostrar também. Mas antes de qualquer coisa, você precisa entender um negócio muito importante. Os FIINFRA e os FIAGROS são tipos de investimento muito novos. Se eles fossem setores dos fundos imobiliários, a gente já estaria consolidado ali, a gente já sabe como os fundos imobiliários funcionam, a gente já sabe que para dar merda tem que fazer uma coisa muito feia ali, e no caso dos FIINFRA e dos FIAGROS são muito novos. Então, onde que a gente vai encontrar? Não é todo o site que a gente encontra. No Funder Explorer ainda não tem os FIINFRA e os FIAGRO. E se você consegue encontrar alguns FIAGROS ali, consegue, mas eles estão como híbridos. E aí tem várias coisas dentro dos híbridos. Então, qual que é o melhor lugar para a gente saber quais são os FIINFRA? Dentro do site da própria B3, que é a nossa bolsa de valores aqui do Brasil. E aqui, ó, eles mostram todos os fundos do setor do FIAGRO aqui, do segmento, né, desse tipo de investimento, e eles se parecem muito com os fundos imobiliários, são 4 letrinhas com o final 11. Tenho aqui o CPTI, o BDIF, então assim, são todos esses fundos imobiliários. Mas se a gente for olhar, ó, tem aqui 8, tem 10 fundos de infraestrutura. Além de ser uma quantidade muito pouca ainda aqui nesse mercado aqui de FIINFRAs, são pouquíssimos fundos que tem, são fundos muito novos. Então vamos pegar aqui o Juro 11, por exemplo. Aqui dentro da B3 não vai ter muita informação, mas a gente consegue ver aqui a cotação no último ano, que ele vem crescendo bastante. A gente consegue ver aqui as últimas informações sobre esse fundo, mas nada muito relevante. Então o que a gente tem que fazer? Vir aqui no Google, digitar Juro 11, que é o código do FIINFRA, e isso você consegue encontrar aqui, ó, código de negociação. Jogamos aqui no Google e abrimos aqui em Sparta Infra. Então, o que a gente consegue ver? Aqui em cima, ele já dá uma apresentação geral. Ó, ele é isento total de IR, tanto nos rendimentos quanto no ganho de capitais, que são as vendas que você faz com lucro. O retorno dele é atrelado à inflação, então a meta é dar um retorno aí de
1,5% a 2% ao ano acima do Tesouro IPCA. Então, hoje o Tesouro IPCA está dando IPCA mais 6%. Então, esse fundo aqui, a projeção dele é dar IPCA mais 8%, mais 7%. Então, é acima do que está oferecendo o Tesouro IPCA. Nesse caso aqui, ele fala que a distribuição é mensal dos rendimentos e fala que você consegue comprar pelo home broker normalmente, como qualquer ação, como qualquer outro tipo de investimento. Ele mostra aqui do cota patrimonial. Lembra que eu falei para vocês do P sobre VP lá nos fundos imobiliários? Eu até mostrei no último vídeo onde eu falo como definir um preço teto. Justamente isso daqui, ó. Ele está falando o valor da cota justa desse fundo imobiliário. É R$100,82. E hoje ela está custando 104, então ela está com um ágio, está sendo negociada acima do que realmente vale. E aqui a gente tem a distribuição de rendimentos, tanto em percentual quanto em valores, e aqui as datas de pagamento também. Você consegue ver tudo isso daí. E aqui embaixo, ó, a gente consegue acompanhar os relatórios mensais, igualzinho lá nos fundos imobiliários também. Eu abri aqui o de outubro e a gente consegue ver bastante informação sobre o fundo, inclusive muito parecido, ó, o dividend yield dele anualizado está em 19%, ele está corrigido aqui pelo CDI mais 2%, tá mostrando o valor da cota dele aqui, tudo bonitinho. E a parte que eu acho mais interessante é a composição da carteira. Isso aqui a gente tem que olhar igual nos fundos de papel. Lembra que eu falei para vocês que os FIINFRAs iriam ter ali sua carteira com debêntures? É exatamente isso que o fundo tem. E a gente consegue ver aqui o ranking, que é como que essas debêntures, se são debêntures mais seguras ou se são mais arriscadas. Nesse caso aqui, tá vendo que são tudo A? Esse A significa que são mais seguras. E para qual setor ele está investindo aí essas debêntures? Setor de transmissão de energia, de geração, saneamento, mineração, telecomunicações, portos. Então aqui ele tem uma carteira bem distribuída, tem aqui o PL do fundo, ou seja, quanto que essa debênture representa de todo o fundo imobiliário. Aqui 7%, 6, 4, 3, 2... Não tem nada muito concentrado, então isso aqui é um ponto positivo para o fundo. Mari, é uma recomendação? Não! Tudo que eu estou falando aqui para vocês é só para dar exemplos, para mostrar como funciona na prática. Não é nenhuma recomendação nem de compra nem de venda. Analisa se faz sentido para você sempre, combinado? Então vamos lá. Eu vou mostrar aqui para vocês agora os FIAGROS. Diferente dos FIINFRAs, no caso dos FIAGROS, já tem alguns sites que ajudam a gente nas nossas análises. Eu vou mostrar da mesma forma aqui dentro da B3, tá? Tem aqui alguns fundos, mas são poucos, são menos de 40 fundos do setor do agro, tá? Vou pegar aqui como exemplo esse daqui, ó, BBGO. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez lá com o outro, olha, é um fundo também recente, todos eles são recentes. Vai ser difícil você encontrar uma aqui que tem mais de um ano. Então vamos jogar aqui no Google, fazer a mesma coisa, ó. Ver aqui certinho o máximo. Ó, ele começou a ser negociado em 4 de fevereiro, então ainda também não tem um ano. Vamos procurar o site oficial dele. Aqui, ó, ele é um fundo da Asset do Banco do Brasil. Tem aqui alguns documentos, mas eu acho isso aqui muito chatinho de ver. Então vamos olhar aqui, ó, nesse site aqui. Pode ficar tranquilo que eu vou deixar todos os links na descrição. Então vamos aqui para o investidor 10. Vamos colocar aqui o código do fundo e vamos dar uma pesquisada nele. Nesse site aqui já vai mostrar pra gente quanto que ele está custando mais ou menos, o dividend yield nos últimos 12 meses, que está média de 6%, o preço sobre valor patrimonial, isso aqui em todos os fundos, seja fundos imobiliários, seja FIAGRO, seja FIINFRA, vai ter isso daqui, então ele está sendo negociado abaixo do que ele realmente vale, tá com uma liquidez diária abaixo dos 300 mil, lembra que eu falo para vocês que é um critério meu? E vamos dar uma olhadinha aqui em mais informações. Ó, número de cotistas, ele tem pouco mais de 5 mil cotistas, patrimônio do fundo, pouco mais de 300 milhões, então vamos lá. Aqui mostra o histórico de dividendo, como que ele está pagando. Aqui mostra já em valores, ó, tudo bonitinho. Ele tá pagando média de uns 70 centavos. Tem mês que ele paga 40, tem mês que ele paga 50, 60. Ele vem aumentando nos últimos meses, que mostra alguns do mesmo setor.
Mas beleza, se a gente quiser ver mais informações ou em outros sites temos aqui também no site do Status Invest. Vamos colocar aqui, ó, aqui a gente consegue encontrar Fiagros, Finfra. Lembra que eu falei para vocês que tinha o FDIC e o FIP? Então, tem aqui também. Nesse caso são Fiagros, vamos dar uma olhadinha aqui. Ele mostra aqui embaixo todos os Fiagros que tem. Qual que a gente está analisando? A gente está analisando esse aqui. Vamos dar uma olhadinha, ó. Ele traz basicamente as mesmas informações. Mas você pode ver que é até difícil para encontrar mais informações no que o fundo investe, no que ele faz. É um pouco mais chatinho. Vamos baixar aqui, ó, o relatório gerencial. Bora ver o que a gente consegue ver aqui de forma bem rapidinha. Ó, vamos dar uma olhada aqui. Aqui está falando da composição do fundo. Ele investe em CRA, então ele é um fundo de papel do setor do agro. Eles estão aqui, ó, rendendo IPCA mais 6% e CDI mais 2,77%. Ele está diversificado ali. Aqui mostra os CRAs que ele está investindo e o percentual que isso aqui representa para o fundo imobiliário. Então, são bastante opções aqui que ele tem. E para quem que ele está emprestando, ó, Lar Corporativa, Cereal, aqui está o nome de todas as empresas que a gente pode dar uma olhadinha também. Como são fundos muito novos, a gente tem que aprender a ler o relatório de cabo a rabo e buscar mais informações sempre. Aqui no site lá do Funder Explorer, a gente consegue encontrar, por exemplo, esse fundo, mas ele vai aparecer como híbrido. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha nele aqui. Então, a gente ainda não consegue filtrar por Fiagros, que seria bem mais fácil para a gente, ó. Títulos e valores imobiliários. Nesse caso aqui, por quê? Porque ele investe em papel. Aí aqui a gente consegue ver igual lá no outro, ó. O rendimento ao longo do tempo. Ó, lá no Investidor 10 estava falando que ele estava pagando 6% de dividendo nos últimos meses. Aqui no BRCO tá falando que ele está pagando 9%. Então, ainda tem muita coisa que a gente tem que fazer à mão, fazer esse cálculo à mão. E quando a gente vai aqui nos relatórios, ó, vamos buscar o relatório vai estar sempre do mesmo jeito, porque isso aqui vem direto do fundo imobiliário. Então, a gente consegue ver dentro desses sites, mas ainda tem poucas informações sobre cada um deles. Aqui, ó, o relatório é igual àquele outro lá que a gente viu. É basicamente a mesma coisa. Você pode olhar em qualquer um desses sites. Agora eu quero saber de vocês. Vocês já investem em FIINFRA ou FIAGRO? O que vocês acharam desses tipos de investimento? Vocês acham que pode ser uma coisa interessante? Na minha visão, são fundos interessantes, são tipos de investimento interessantes, porém muito novos. A gente não consegue encontrar muitas informações, então, na minha visão, ainda não é um bom momento para eu começar a investir. Mas tudo bem, quem já investe tá vendo setores aí muito interessantes, tá diversificando a carteira também e tá tudo certo. Eu quero que vocês deixem então aqui nos comentários o que vocês estão fazendo, se vocês conseguiram entender a diferença entre esses tipos de investimento e se vocês querem uma análise mais detalhada de algum fundo específico, combinado? Então eu espero vocês no próximo vídeo aqui do canal. Tchau!